Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto e hoje a aula é uma aula pesada, é a aula sobre pontuação. Detalhe, quando a gente fala de pontuação, você já deve estar pensando numa porrada de sinal, 2 pontos, travessão, parênteses e por aí vai. Só que é o seguinte, o principal sistema de pontuação que cai em prova é a vírgula. Então, se você dominar bem o processo da vírgula, você vai, no mínimo, mandar bem na prova, pelo menos nos assuntos de pontuação. Porque normalmente 95% das questões que cobram pontuação cobram, na verdade, a vírgula. Então, a gente parte desse pressuposto e é por isso que a gente enfatiza sempre a vírgula, ok? Então, vamos lá. Vamos entender o que a gente chama de sinal de pontuação. Então, aqui, ó, chamamos de sinal de pontuação o uso de sinais para marcar na escrita pausas e mudanças de entonação típicas da fala. Então, olha só, eu tenho aqui 3 estruturas com a mesma sentença. O que muda é a pontuação, e isso vai mudar a entonação do camarada na hora da pronúncia. Então, eu digo aqui, ó, eles fecharam a porta. Primeira frase. Segunda, eles fecharam a porta. Agora, a terceira, eles fecharam a porta? Então, isso vai mudar. Então, na escrita, eu marco estas pausas e estas entonações. Eu só não posso dar mole de pensar que a vírgula é uma pausa, porque a vírgula não é. A vírgula, na verdade, é uma estrutura sintática. Então, para que eu possa resolver bem as questões de vírgula, eu tenho de dominar sintaxe. Eu tenho de conhecer muito bem o sistema SVC. Então, aqui, ó, nas provas são frequentemente usadas a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, o travessão e o parênteses. Por que eu destaquei a vírgula? Porque é o elemento mais cobrado na prova. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vírgula. A vírgula serve para marcar rupturas da ordem direta. Então, eu tenho sujeito, verbo e complementos verbais. E aí, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. A ordem direta da língua portuguesa, ela não pode ter ruptura. Eu não posso quebrar a estrutura na ordem direta da língua portuguesa. Portanto, não há vírgula, exceto para marcar elementos intercalados. E a gente vai entender isso aqui agora, ó. Vocês viram que eu coloquei ali sujeito, verbo e os complementos verbais. E agora eu quero que você entenda muito bem. Na ordem direta, não pode ter vírgula de jeito nenhum. Não pode ter ruptura a ordem direta. Então, eu não posso separar o sujeito do verbo, assim como eu não posso separar o verbo do complemento exigido por ele. Então, muito candidato dá mole nesse momento. O autor da frase, o avaliador da prova, ele coloca a frase na ordem direta e em algum momento ele coloca uma vírgula. Aí você pensa, impossível, ordem direta não pode ter vírgula. Só que quem ensinou isso muito bem pra gente na época da escola foi a professora lá do ensino fundamental, porque ela ensinou assim, ó, SVO e os complementos. Por que ela fez assim? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Então, quando a gente fala de complemento verbal, quem é o verdadeiro complemento do verbo? É o objeto, seja ele direto ou indireto. Então, entre o sujeito e o verbo, realmente não pode ter vírgula. E entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, também não pode ter vírgula. Agora, quem é esse camaradinho aqui? O complemento é, na verdade, o complemento adverbial. Então, ele na ordem direta tem como posição original o final da frase. Só que aqui, por ser um termo que meramente indica uma circunstância, a gente pode colocar uma vírgula facultativa. Eu posso colocar uma vírgula facultativa. Pronto, e acabou. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte. Vou apresentar aqui uma estrutura. Vou apresentar uma estrutura. E depois a gente vai trabalhar em cima dos slides que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloco assim, ó. Sidney comeu uma torta ontem. Nesta frase, a priori, muito candidato vai pensar, ué, não tem vírgula. Realmente não precisa de vírgula. Mas que pode ter uma vírgula? Pode.
Aqui, como é que eu vou matar se tem ou não tem vírgula? A primeira coisa é achar o verbo. Então, aqui eu tenho o verbo comer. Eu pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto sempre quem é o sujeito? Sempre quem ou o que. Então, quem comeu? Aqui, ó, Sidney. Então, entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula de jeito nenhum. A não ser que aparecesse ali uma estrutura intercalada. Agora, o que foi comido? Uma torta. Então, nesse contexto, quem come alguma coisa, no caso, comeu uma torta. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é o objeto direto. O objeto é o verdadeiro complemento do verbo, porque esse verbo possuía sentido incompleto. Se eu chegasse para você do nada e falasse assim, ó, Sidney comeu, você me perguntar o quê? É a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto, portanto, ele exige um complemento verbal, que é o objeto. Então, se eu falar Sidney comeu uma torta, tranquilo, porque quem come, come alguma coisa. Agora, eu coloquei ontem. Aquilo dali foi um algo a mais, foi uma mera circunstância indicada. Tinha necessidade? O verbo exigiu? Não, o verbo não exigiu. Mas como foi um algo a mais, não tem problema. Só que é o seguinte, nessa estrutura aqui, ó, em que eu tenho sujeito, verbo e objeto, eu realmente não posso ter vírgula. Mas aqui eu posso ter sim uma vírgula, que é facultativa. Agora, se eu estou produzindo um texto, para não deixar o meu texto truncado, eu evito essas vírgulas facultativas. Mas eu preciso usar quando eu quiser, de repente, enfatizar alguma coisa. Então, imagina o seguinte, alguém está reclamando que a cozinha está suja hoje. Aí vai lá, ó, Sidney, comeu uma torta ontem. Isso aqui não fui eu, não. Entendeu a pegada? Agora, nas provas, os avaliadores gostam de cobrar esse adjunto adverbial deslocado. E aí começa um problema. Que é o seguinte, o que a gramática versa e de forma não muito clara, esse é que é o problema. Ela versa o seguinte, que o adjunto adverbial deslocado de curta extensão terá vírgula facultativa e o adjunto adverbial de longa extensão terá vírgula obrigatória. Só que é o seguinte, o que é facultativo, o que é obrigatório, porque o que é pequeno e o que é grande, isso é muito subjetivo. Afinal de contas, tem autor, tem gramático que vai dizer que 2 palavras já tornam a adjunta adverbial grande, mas também tem autor que vai dizer que apenas 5 palavras tornam a adjunta adverbial grande. E aí, como é que eu fico? O que eu vou definir? Aí é o seguinte, a Academia Brasileira de Letras, ela já se posicionou nesse aspecto. Então, para a Academia Brasileira de Letras, 3 palavras ou mais tornam a adjunta adverbial grande. E tem uma banca que já se posicionou diversas vezes no edital, porque ela imita a ABL. É a banca CESP. Então, a banca CESP, ela define no edital que 3 ou mais palavras tornam a adjunta adverbial grande. As outras bancas tendem a ir pelo mesmo caminho, mas normalmente sequer entram nessa seara. Elas apenas cobram a justificativa daquela vírgula. Ah, aquela vírgula ali está certa? Tá. Por quê? Porque é um adjunto adverbial deslocado. Ah, mas é facultativo ou obrigatório? Nem entram na seara. Só para citar como exemplo, para a FCC, a vírgula do adjunto adverbial deslocado é sempre facultativa. Não importa se o adjunto adverbial é pequeno ou é grande. Para a FCC é facultativa. Agora, e para as outras bancas? Para Sesgran Rio, para a Vunesp, para Exatos, para, sei lá, banca Consuplan, como é que vai funcionar? Aí esses camaradas, como eu disse a vocês, eles vão trabalhar apenas o reconhecimento daquela vírgula ali pela justificativa. Ah, tem uma adjunta adverbial deslocado. Então, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui para a gente entender isso. Ó, ontem, Sidney comeu uma torta. E na semana passada, Sidney comeu uma torta.
Teoricamente, como já tem um posicionamento, pelo menos da Academia Brasileira de Letras e pelo menos da Banca CESP, a gente parte do pressuposto que ao ter uma adjunta adverbial curto ou pequeno, a gente tem uma vírgula facultativa. Quando eu tenho 3 ou mais palavras, eu tenho uma vírgula obrigatória. E aí eu vou frisar uma parada importante para vocês. Se liga, você não vai fazer só este concurso, você vai fazer diversos concursos, não é verdade? Então você precisa dominar o conhecimento da pontuação, o conhecimento da vírgula e ainda assim precisa entender como as bancas pensam. Então vamos lá, se você encara o CESP, é assim que vai funcionar. 1 ou 2 palavras, adjunta adverbial pequeno, vírgula facultativa. 3 ou mais palavras, adjunta adverbial grande, vírgula obrigatória. E se eu encarar a FCC? Não importa, a vírgula é facultativa sempre. Se o adjunto adverbial é pequeno ou se for grande, pode ter até 10 palavras. É uma vírgula facultativa. Agora, e as demais bancas? Cobram a justificativa da vírgula. É a primeira possibilidade que as outras bancas podem fazer. Então, vai perguntar por que tem vírgula aqui na frase ontem Sidney comeu uma torta. Porque tem um adjunto adverbial deslocado. E como é que a gente sabe isso? Porque o adjunto adverbial ele tem a posição original no final da frase. Se eu jogo para o início da frase ou para o meio da frase, ele foi deslocado. Se está no início, eu coloco uma vírgula. Se está no meio, eu coloco entre vírgulas. Mas a gente sabe que aqui é uma vírgula facultativa. Agora, na semana passada, vírgula. Sidney comeu uma torta. Qual é a justificativa? A mesma do exemplo acima. A gente tem ali uma vírgula que está isolando um adjunto adverbial deslocado, que tem como posição original o final da frase. Agora, segunda possibilidade. Até aqui, a gente só cobrou a justificativa da vírgula. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.